Durante muito tempo, mapas foram tratados como a representação máxima da verdade. Se um lugar aparecia em um mapa, era porque alguém acreditava que ele existia. Reis tomavam decisões com base nesses desenhos, exploradores arriscavam suas vidas seguindo aquelas linhas, e civilizações inteiras aceitavam aquelas informações como fatos. No entanto, a história da cartografia mostra que nem tudo que esteve nos mapas realmente existiu. Durante séculos, ilhas, montanhas, reinos e até continentes inteiros foram considerados reais apenas porque alguém os desenhou primeiro e ninguém teve meios de provar o contrário. O verdadeiro mistério não está apenas no erro, mas em como esses erros se espalharam, se consolidaram e permaneceram por gerações inteiras. Entre os séculos 13 e 17, a maioria dos mapas europeus era construída a partir de relatos indiretos. Marinheiros descreviam terras que acreditavam ter visto no horizonte. Exploradores registravam coordenadas imprecisas e cartógrafos copiavam informações de mapas mais antigos. Um mapa raramente era criado do zero. Ele era reproduzido, adaptado e reinterpretado. Quando um erro surgia em um mapa respeitado, ele passava a ser tratado como verdade. Esse processo explica como certos lugares inexistentes conseguiram sobreviver nos mapas por centenas de anos. E agora nós vamos ver 5 lugares que por séculos estiveram em mapas, mas que na realidade nunca existiram. Um dos exemplos mais antigos é a ilha conhecida como Rai Brasil. Ela começa a aparecer em mapas por volta de 1325, em cartas portulanas do Atlântico Norte, sempre localizada a oeste da Irlanda. Ao longo dos séculos 14, 15 e 16, Rai Brasil aparece repetidamente em mapas ingleses, franceses e italianos, mantendo praticamente a mesma posição. Relatos associados à ilha falavam de uma terra encoberta por neblina constante, difícil de alcançar e visível apenas em ocasiões raras. Algumas lendas diziam que a ilha só podia ser vista uma vez a cada 7 anos. Expedições registradas entre os séculos 15 e 16 tentaram localizar a ilha, mas nunca trouxeram provas concretas. A partir do final do século 17 e início do século 18, com o avanço da navegação e medições mais precisas de longitude, Rai Brasil começa a desaparecer dos mapas. Por volta de 1750, ela já não aparece mais em mapas oficiais, sendo considerada um erro cartográfico ou um mito baseado em ilusões ópticas no horizonte. Séculos depois, um caso semelhante ocorreu com a Sandy Island, mostrando que nem mesmo a cartografia moderna está imune a erros. A Sandy Island surge pela primeira vez em mapas do século XIX, por volta dos anos de 1870, após o registro de um navio baleeiro que relatou ter avistado terra no Oceano Pacífico, entre a Austrália e a Nova Caledônia. A ilha foi incorporada a mapas britânicos e franceses, e ao longo do século XX, passou a constar em atlas, cartas náuticas e bancos de dados científicos. Mesmo sem visitas confirmadas, sua existência nunca foi questionada seriamente. Somente em 2012, uma equipe de pesquisadores navegou até as coordenadas indicadas. No local, encontraram apenas mar profundo, sem qualquer sinal de terra emergida ou submersa. Após essa expedição, a Sandy Island foi oficialmente removida de bases cartográficas globais, sendo reconhecida como um erro perpetuado por mais de 100 anos. Outro caso emblemático envolve as montanhas de Kong, que começaram a aparecer nos mapas da África Ocidental no final do século XVIII e se tornaram comuns durante o século XIX. A cadeia montanhosa foi desenhada pela primeira vez com mais destaque em mapas europeus do fim do século XVIII, sendo posteriormente copiada por diversos cartógrafos. As montanhas de Kong eram usadas para explicar o curso de grandes rios africanos e o clima da região. No entanto, entre as décadas de 1820 e 1880, exploradores começaram a atravessar a área onde as montanhas deveriam existir. Relatos dessas expedições indicavam que o relevo não correspondia ao que estava nos mapas. Apesar disso, as montanhas de Kong continuaram sendo representadas até o final do século XIX. Somente no início do século XX, com levantamentos geográficos mais precisos,
elas foram definitivamente removidas dos mapas e reconhecidas como uma construção cartográfica sem base real. Antes mesmo da confirmação da existência das Américas, mapas europeus já mostravam uma ilha chamada Antília. Essa ilha começa a aparecer em mapas no início do século XV, por volta de 1420, principalmente em cartas portuguesas e espanholas. A lenda associada à Antília falava de 7 bispos que teriam fugido da Europa durante invasões e fundado 7 cidades em uma ilha isolada no Atlântico. Durante todo o século XV, Antília aparece com formato relativamente consistente, sendo tratada como uma terra possível, embora nunca visitada. Após as viagens de Colombo e o mapeamento progressivo do Atlântico, a ilha nunca foi localizada. No século XVI, Antília deixou de ser desenhada como uma ilha específica, mas seu nome foi reaproveitado para designar a região das Antilhas, no Caribe. Assim, por volta de 1550, Antília já era considerada inexistente como ilha, embora seu nome permanecesse vivo na geografia real. O caso mais impressionante é o da Terra Australis. A ideia desse continente surge ainda na Antiguidade, mas começa a aparecer com força nos mapas europeus a partir do século XV. Durante os séculos XVI e XVII, mapas mostravam uma gigantesca massa de terra ocupando grande parte do hemisfério sul, muitas vezes conectada a regiões desconhecidas. Essa concepção não vinha de observação direta, mas da crença de que o planeta precisava de equilíbrio entre norte e sul. Entre os séculos XVIII e início do XIX, expedições marítimas começaram a explorar latitudes cada vez mais ao sul. Em 1773, James Cook cruzou o Círculo Polar Antártico e demonstrou que não existia um continente habitável do tamanho imaginado. A descoberta da Antártida no século XIX confirmou que a Terra Australis, como representada nos mapas antigos, nunca existiu. Por volta de 1840, a maioria dos mapas já havia abandonado essa ideia. E agora eu quero saber de você. Qual desses lugares te deixou mais intrigado? Deixa aqui nos comentários sua opinião. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, porque isso ajuda muito o canal a crescer e continuar trazendo esse tipo de conteúdo. E se você curte mistérios, curiosidades históricas e histórias estranhas que realmente aconteceram, já se inscreve para não perder os próximos vídeos.